Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e vamos à nossa revisão. Aula 16, teremos, além da revisão, a avaliação. Então, vamos à revisão. Então, vamos iniciar nossa revisão relembrando o conceito, o que é uma reação química. A reação química é um processo que ocorre uma transformação nos compostos químicos, né? Então, para que essa reação ocorra, é necessário a gente ter uma ou mais substâncias. Então, quando eu tenho mais de uma substância, eu tenho aí os reagentes. Quando esses reagentes, eles reagem entre si, ou seja, né, ocorrendo as quebras das ligações, a organização aí dos elementos químicos, nós temos aí substâncias diferentes e essas substâncias diferentes serão chamadas de produtos. Essas substâncias, elas podem ser elementos químicos ou compostos químicos. E aqui eu tenho um exemplo. Veja. Aqui, ó, na minha lousa, né, eu tenho uma reação química. Observe que antes da seta, eu tenho aí os reagentes, né? Eu tenho dois reagentes. Eu tenho aí o peróxido de hidrogênio e o iodeto de potássio. E depois da seta, observe aí que eu tenho os produtos, né? Esses produtos, eles são resultado aqui, ó, da reação entre essas duas substâncias químicas que eu chamo de reagentes. Existem vários tipos de reações químicas. Vamos conhecê-las? Nós temos a reação de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Gente, o que é importante é que a gente aprenda a diferenciar cada uma e perceber suas características, tá bom? Eu espero que vocês consigam aqui, né, no conceito que a gente vai dar do primeiro tipo de reação química, que é a reação de análise ou decomposição. Observem aí que eu tenho uma forma geral, né? AB é uma substância composta e essa substância composta, observem aí, que ela vai se decompor em vários produtos. Vocês observam aí, né, que tem nessa forma genérica eu vou ter A mais B. Aí nós temos um exemplo embaixo. Observe aí que eu tenho uma substância única, né? E essa substância única, ela vai sofrer uma decomposição, ou seja, ela vai ter um aquecimento, lógico, né? Para formar esses produtos, que é o nitrito de sódio mais oxigênio, vocês sabiam que eu tenho que ter uma temperatura de 538 graus Celsius, tá? Para poder ocorrer essa separação aí. Então, a reação de análise ou decomposição, qual é a característica? É quando eu tenho um único componente, ou reagente, ou composto químico, e esse composto ele vai se decompor em um ou mais produtos, ok? Agora vamos para a próxima. Reação de simples troca ou deslocamento. É bem interessante que quando essa palavra deslocamento significa que vai ocorrer, alguém vai se deslocar aí nessa reação, tá, gente? Eu gosto de pensar assim, alguém vai se deslocar aí. Mas esse deslocamento, ele não acontece porque tem que acontecer, não. É porque na reação vai existir um elemento químico mais reativo.
Então, ele vai ter um poder de deslocar, olha que interessante, viu? Ele vai conseguir deslocar um elemento químico que está ali presente, né, num composto químico. Então, o que seria essa reação de simples troca ou deslocamento? É uma reação química em que um elemento substitui o outro. Mas, lembrando que essa substituição ocorre devido a uma propriedade química chamada de reatividade. Ele só desloca por causa disso, não é porque ele está lá e vai deslocar de qualquer jeito, não, tudo bem? Então, é uma reação química em que o elemento substitui um outro em um composto, formando um novo composto e liberando o elemento substituído. Então, nós temos uma forma geral, né? Ali, ó, o A mais BC. Observe que ali na forma, né, geral, houve um deslocamento, né, ali do composto BC, vocês estão percebendo? E aí formou, né, compostos AC mais B. Né? E aí nós temos a reação embaixo. Observe aí, quem está fazendo o deslocamento é o cobre, né? Vocês estão percebendo aqui, ó, o cobre, ó, ele vai reagir aqui com nitrato de prata. Esse nitrato de prata, ele está em solução aqui, a gente fala que é solução aquosa. O que significa dizer isso? É que aqui esse sal está na presença de água. E se está a presença de água, ele está liberando os íons aí, tá bom? O cobre, por ser mais reativo que a prata, ele faz esse deslocamento, ele faz essa troca. Olha aqui, ó. E agora, olha aqui que eu tenho formado como produto o nitrato de cobre, e aí, olha, e a prata sólida. Reações de dupla troca, gente. Aqui na reação de... antes da gente entrar, né, para falar dessa reação de dupla troca, nós temos um outro tipo de reação, que é a reação de síntese. Para mostrar essa reação de síntese, eu trago um exemplo, um vídeo, né, um exemplo que está no vídeo. Vamos assistir o vídeo. Vamos fotografar? Gente, essa máquina aqui, ela utilizou flash descartável. Os flashes descartáveis, eles contêm filamentos de magnésio metálico. A cada clique, forma-se uma reação de síntese com o oxigênio do ar. Agora, sorria e olhe o passarinho. Muito bem, o que seria uma reação de síntese, né? Ou adição? Essa reação de síntese, ela ocorre quando você tem dois ou mais componentes ou reagentes químicos, e esses reagentes químicos eles vão reagir entre si e vão formar um único composto. Que é o caso aí, né, desses flashes fotográficos que existiam nas máquinas antigas, tá? A gente viu a reação, que era do magnésio reagindo com oxigênio. Olha aí, observem, duas substâncias químicas. E a reação entre a combinação dessas substâncias químicas, elas vão formar um composto químico, tá certo? Então, essas são as características de uma reação de síntese. Agora, vamos ver aí as reações de dupla troca. Observe aí na imagem, né, que para ocorrer esse tipo de reação, eu tenho que ter duas substâncias compostas, né? Estão percebendo ali? O que são substâncias compostas, professoras? São aquelas substâncias que são formadas
por átomos diferentes, né? E aí, gente, há uma troca total realmente, né? Há uma quebra das ligações, esses íons eles vão se combinar com novos íons após a quebra. Observem aí um exemplo da reação de dupla troca. Observe aí que eu tenho uma reação química, né, que é o nitrato de chumbo reagindo com iodeto de sódio. O que a gente observa? As trocas, olha aí. O chumbo, o nitrato, no caso, né, ele foi substituído ali pelo iodo. E o sódio, e o iodo que estava ali no sódio, no reagente, foi substituído pelo nitrato. Então, a gente vê aí uma reação química que ocorre com uma substituição total, né? Ok? Vamos aplicar? O magnésio foi amplamente utilizado nos primórdios da fotografia, como uma excelente alternativa para a produção de flashes com intensa luz branca. Quando exposto à luz e ao oxigênio do ar, o magnésio reage rapidamente, liberando uma grande quantidade de energia luminosa por meio da seguinte reação. Tá aí a reação química. Olha aí, eu tenho magnésio que vai reagir com oxigênio. Nessa combinação, observe que eu vou ter aí um composto químico. Olha aí. Então, gente, observe as características, né, dessa reação aí. E aí ele pergunta, olha o comando da pergunta. Essa reação pode ser classificada como? Gente, é a síntese, né? Uma reação de síntese, ela ocorre quando você tem dois componentes ou duas substâncias que vão se combinar para formar uma substância composta, ok? E agora eu vou falar sobre alguns fatores que vão interferir na velocidade de uma reação química, tá bom? E aí eu vou começar falando sobre a concentração dos reagentes. A concentração dos reagentes ocorre da seguinte maneira, tá, gente? Quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, o que acontece? Aumenta o número de moléculas ou partículas e o número de colisões também aumenta. Se aumenta o número de partículas, aumenta o número de colisões, vai resultar em quê? Em uma maior velocidade da reação. Imagine o seguinte, você tem aí um pedaço de zinco e aí você vai adicionar esse pedaço de zinco dentro de um ácido concentrado. Quando reagem, né, o zinco com ácido clorídrico, né, esse ácido concentrado que é o ácido clorídrico, a liberação de gás hidrogênio, tá bom? Só que se o ácido for mais concentrado, a gente vai observar que as bolhas elas se formam mais rápido no ácido concentrado do que no ácido diluído. Vai formar o gás hidrogênio, mas a formação vai ser muito lenta, tá certo? E numa cozinha, a gente também pode observar esse fator concentração, por exemplo, no preparo de um simples café. O meu café pode ser um café forte ou um café fraco, ou seja, pode ser uma solução muito concentrada ou uma concentração muito diluída, tornando o café fraco, tá certo? E, além disso, esse fator concentração, nós utilizamos aqui em muitas situações do nosso cotidiano no preparo de alguns alimentos, tá? Então, a concentração dos reagentes, quanto maior a concentração, maior a colisão, maior a velocidade da reação, tá bom? E aí, a gente percebe também que quanto maior será o número, né, de partículas dos reagentes, e aí eu vou ter um número de choques aumentando, esse número de choques aumentando, aumenta a velocidade da reação, ok?
Outro fator, superfície de contato dos reagentes. A área de contato entre os reagentes vai interferir na velocidade das reações químicas. Quanto maior essa área de contato, melhor, mais rápido acontece a reação. Quanto maior a superfície de contato, o que acontece? O que a gente pode perceber? Maior número de moléculas reagindo, maior número de colisões eficazes. E se isso acontece, o que acontece com a velocidade da reação? Ela aumenta também. Aí eu trago alguns exemplos. Eu já vou afirmando que os gravetos, eles queimam mais rápido do que um pedaço de madeira da mesma massa. Por quê, gente? O que está interferindo aí? A superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior contato com oxigênio do que essas histórias aí, tudo bem? E a mesma coisa acontece com a palha de aço, né? Então, eu tenho uma palha de aço e essa palha de aço queima mais rápido que um pedaço de ferro, né? Até porque ela tá mais fina, né? Então, o contato com o oxigênio é bem maior, devido a que fator? Com superfície de contato. Ok? Muito bem. Agora vamos para um outro fator que pode alterar a velocidade de uma reação química: temperatura. Ei, a temperatura é ideal para a gente não passar do tempo determinado cozimento de alimentos, ou também para retardar, né, o tempo de conservação de certos alimentos, não é verdade? Então, quero que vocês pensem aí que a temperatura é um fator importante dentro de uma cozinha, no preparo e conservação dos alimentos. A temperatura é um dos fatores mais importantes, porque ela também, assim como a concentração dos reagentes, superfície de contato, ela vai influenciar o quê? A velocidade de uma reação química, mas também pode retardar, tá bom? Então, na cartela, a gente vai ver por que a temperatura influencia a velocidade. Ela aumenta a energia cinética. Então, quando a gente aumenta a energia cinética, aumentamos a temperatura, as partículas ganham mais energia cinética, ou seja, se movimentam mais rapidamente. Há maior frequência de colisões, então essas partículas se movimentam mais rápido e a chance de elas colidirem uma com as outras aumenta significativamente. Também há aumento da energia das colisões. Além de aumentar a frequência das colisões, a energia dessas colisões também aumenta, o que torna mais provável que elas sejam efetivas e aí elas conseguem romper as ligações químicas e formar novas substâncias. E aí eu tenho, né, observe aí nessa imagem, eu tenho todas essas informações. Aumento da temperatura, mais energia cinética nas partículas, mais colisões com mais energia, maior número de colisões efetiva, e isso aí são fatores que vão aumentar a rapidez da reação. E o último fator que pode aumentar a velocidade de uma reação são os catalisadores. Catalisadores é um outro fator que vai aumentar a velocidade das reações químicas. Quando a gente adiciona numa reação química um catalisador, qual é o papel? Ele vai diminuir a energia de ativação. E aí ele vai criar um caminho para essa reação. O catalisador, ele não é consumido durante a reação química. Ele pode ser recuperado no final. E aí a gente pode representar, né, essa diminuição, observe aí no gráfico, da energia de ativação. Olha como é a reação sem o catalisador e observe a reação com o catalisador. O que a gente observa? Que há uma diminuição da energia de ativação.
E assim, meus queridos, eu termino a aula de hoje. Tchau!